Aê, gravando! Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está assistindo. Vai que estão assistindo lá no Japão, né, Jorginho? Então tem que ser um bom dia lá. Estamos Tem que aqui ser bom hoje, dia. o trio, porque o nosso amigo senador, conhecido também como jesuíta, e outra reencarnação que nós descobrimos hoje, que a tempo de Jesus foi um coletor de impostos. Está fazendo um curso de agiotagem. Por isso que ele está desfalcando a turma hoje, está fazendo um curso de agiotagem aqui em São José dos Campos, com esse coletor de impostos. Mas temos ali Jorginho com sua nave, que acabou de aterrissar aqui em Jacareí. A nossa Gal Costa juvenil, leitora assídua de Zíbia Gaspareto e toda a sua obra, conhecedora profunda. Coleção completa. E eu, o profeta do caos, que até o final do ano eu quero terminar com esse mundão aqui. Desde 2012 estou tentando terminar com o mundo não acaba, mas quem sabe esse ano a gente consegue acabar com o mundão. Feita a nossa introdução, pergunta 149, hoje fica registrado que o Jorginho sabia qual que era a pergunta, ele marcou no livro dele. Uhum. Depois de 50 aulas, ele conseguiu marcar no livro dele. Bom, Então eu vou ler aqui. Então, ó, estamos no capítulo 3. É o capítulo 3 do livro 2. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Aí fala sobre a alma depois da morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma e do corpo e perturbação espírita. Vamos lá, a alma depois da morte. Pergunta 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Isso é legal, Jorginho. 150. Isso é legal, porque com o espiritismo veio aquela afirmação de que a alma pré-existe. Aqui já é entre linhas que a alma, que diferente da concepção católica, né, que fala que a alma é criada junto no momento do corpo, aqui já nessa resposta já mata isso aí também, ó, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Então a alma já é pré-existente. E uma coisa importante aqui que ele coloca, nesse momentaneamente, é que, na verdade, a nossa vida real é espiritual, quer dizer, o plano físico aqui sempre é transitório. Quer dizer, a nossa realidade não é essa, é espírito, entendeu? Então, estar aqui é estar, digamos, fora da nossa realidade, né? E deve ser um tempo muito pequeno, né? Aqui, essa passagem aqui, né? Mas isso é outra... Se considerar 80, 90 anos para a eternidade, que a gente não tem noção do que seja, 80 anos é um dia praticamente, né? Exato. Uhum. Jorginho... Isso eu acho muito interessante isso aqui. A alma depois da morte conserva a sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Aqui nós temos que, acredito eu, que fazer um adendo, né? Porque a alma, ela só adquire a sua individualidade realmente real, sensata, depois que ela atinge a sua condição de espírito. Porque como os animais, eles não têm ainda muito bem elaborado a sua condição de indivíduo, de pessoa, de ser individual, quer dizer, mesmo que a alma dele, né, que é a alma animal, ao desencarnar, ao sair da carne, mesmo que ela seja um indivíduo, ela não tem essa consciência ainda de pessoa, de unidade, na verdade. Então, essa individualidade já é quando você também já tem um pouco mais de consciência, né?
Sim, e mostra também que tudo aquilo que você realmente aprendeu de base moral, de conhecimento útil, você não perde. E aqui que é o tapa no materialismo, porque as pessoas se aderem ao materialismo porque, não, a vida é injusta, acabou isso aqui, acabou tudo. Não, a gente continua, como o Jorge falou, a vida verdadeira no plano espiritual e a gente conserva aquilo que realmente importa para o espírito, que é a base moral dos conhecimentos úteis. Só vai acumulando, né? Graças a Deus. Sabe, Amanda, eu considero, digamos assim, aquilo que me faz realmente ser espírita, é esse tipo de ensinamento que é positivo. Porque você pensa bem, se nós perdêssemos o nosso aprendizado, para que serviria tanto sofrimento, né? Por isso que eu não acredito e não aceito a vida única. Ou seja, você é criado no momento da concepção e termina, volta a ser espírito ou princípio espiritual no momento da morte, mas essa vida é uma só. Você não tem a reencarnação. Então, você pensa bem, quem é que pode assumir que vai evoluir, que vai crescer numa vida? Então, é muito lógico para mim que desde que você começou, ou eu comecei, você vem agregando aprendizagem, habilidade, conhecimento, sabedoria, e não perde nada do que aprendeu, nada. Tem uma frase do Taniguchi, que é o fundador, né? É a grande cabeça da Seishinoye, o Masaharu Taniguchi, que é uma frase, para mim, que tem naqueles calendários lá da Seishinoye, que para mim é de uma espiritualidade fantástica. Ele fala assim, para a vida, nenhuma experiência é desperdício. Eu, quando li essa frase assim, eu falei para a senhora que estava distribuindo o calendário, né? Porque eles todo ano fazem esse calendário com umas frases e os ensinamentos. Eu falei, nossa, isso é uma frase de espiritualidade, é verdade. Quer dizer, qualquer experiência, mesmo a pior que você tenha, para o espírito... Jorginho vai na porta lá do templo japonês só para conseguir calendário grátis. Nós já pegamos isso aí dele já. Não, eles distribuem, porque é uma forma deles também fazer a propagação da palavra de vida, que eles chamam, né? Eu acho muito legal. Vamos lá. 150A. Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Então, quando a gente desencarna, a gente ainda tem a mesma aparência aqui na Terra, é isso? Sim, até a sua próxima encarnação. Nesse planeta, né? Até a próxima, porque para nós ainda é isso que eu fico assim, mas é uma daquelas coisas para mim que a gente só vai entender lá no futuro, né? Mas eu fico fazendo batalha na minha cabeça. Você pensa bem, a identidade que nós temos ainda é a identidade do corpo. Nós não conhecemos ainda aquilo que nós somos na realidade. Quando a gente fala assim para o espírita, como você é espírito, dá a impressão que você sabe o que é isso, entendeu? Você fala assim, claro, beleza, eu sou espírito. Mas, será que nós já pensamos realmente o que é ser espírito? Sim, porque... Eu penso que não, porque pensa bem, nós tivemos... Fala, Babu. Não, fala você, que eu pensei que você tinha parado, tinha travado a sua imagem. Não, você pensa bem. Nós, desde que a gente começou como um pequeno átomo, como um fluido espiritual, iniciando a vida, na verdade, quando Deus nos cria, como diz o nosso amigo lá, até hoje nós passamos por milhões de formas diferentes.
Hoje que nós temos uma ideia daquilo que eu aparento ser, porque eu só me conheço, e muito mal e parcamente, como Jorge. Mas o Jorge vai ter que morrer para que eu possa encarnar e criar uma outra personalidade. Mas eu, espírito, serei sempre o mesmo. Mas o Jorge é passageiro. Então, Amanda, para a gente, quando fala sobre isso, é muito interessante, né? Quer dizer, então, eu vou ter que me livrar do Jorge numa outra encarnação para poder continuar sem ficar preso a esse passado, entendeu? Porque o apego que eu tenho à minha matéria é a minha identidade, mas ela é, como diz aqui na pergunta 149, volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, na verdade, eu sou espírito. O Jorge também é momentâneo, porque ele vai morrer. Porque quem reencarna, ou quem encarna, não é a Amanda, não é o Babu, não é o Zé Carlos, não é o Boi, é o espírito. E isso que eu acho fantástico na doutrina. É por isso que ela me encanta. Isso aqui que a gente vivencia hoje é uma experiência, é uma máscara. Hoje a gente está como Jorge, está como Amanda, como Babu, e outras reencarnações a gente era outra coisa, as próximas a gente vai ser outras, e a gente realmente precisa se livrar desse passado para poder viver uma reencarnação futura, senão você fica preso às coisas e você não consegue dar prosseguimento. Aí que cai na pergunta que a Amandinha falou também, que a gente aparenta a nossa última encarnação. A gente precisa ainda tanto de uma aparência que os espíritos superiores, eles falam que, tipo assim, eles mantêm uma aparência, só quando vai se mostrar para alguém que eles conseguem se aparentar em qualquer uma das suas reencarnações. Emmanuel aparecia para o Chico como Emmanuel, mas apareceu de outras reencarnações para Chico. Então, espíritos mais evoluídos, que não tem tanto essa coisa, eu preciso de um visual para poder identificar, e eles conseguem, tipo assim, já com a sua evolução espiritual, trazer as evoluções passadas e se apresentar conforme qualquer uma delas, quando necessário. Ele não faz isso simplesmente por fazer, tem que ter algum fio útil nas coisas. Mas, nesse momento, é importante salientar isso. A gente precisa se reconhecer tanto de uma forma que a gente tem que manter a última forma, senão a gente fica meio perdidão no mundo. No mundo espiritual. Justamente porque o Jorginho falou, a gente não sabe o que é muito bem o espírito ainda, a gente tateia nessas coisas ainda. Não, Babu, e por mais que a gente estude, falar de nós mesmos ainda como espírito, ainda é algo muito precário para a gente. Nós não temos uma ideia do que é vivenciar a eternidade. Eu não consigo imaginar, digamos assim, aonde, se eu for reencarnar, digamos assim, em outro planeta, né? Porque esse aqui já não me aceita mais, eu não consegui crescer a altura. Eu juro para você, eu vou ficar meio chateado, porque por mais que nós falemos que o universo é nossa casa, eu estou apegado à Terra. Eu gosto dela, entendeu? Então, sair daqui, para mim, é um negócio complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu desencarnar, o Jorginho, quando desencarnar, você reza bastante, porque ele vai ficar preso aqui na costa terrestre. Fala, Amandinha, você ia falar alguma coisa aí? Já imaginou? O cara me levando e eu agarrado. Não quero sair daqui. Já viram isso? É que assim, e o perispírito, que aí fala que ele tem esse fluido que tem a aparência da sua última encarnação, que é seu perispírito. E a gente não perde o perispírito, a gente volta, mas a gente adquire outro perispírito? A gente só muda o perispírito, Amandinha, quando a gente muda de planeta. Aí a gente vai usar a matéria para formar o perispírito de acordo com aquele planeta. Se for um planeta mais adiantado, é uma matéria mais sutil.
e a Terra ainda é um perispírito mais material, como a gente já viu ali, é alguma coisa bem material ainda, não sendo uma matéria que nem a gente conhece, mas é algo, o espírito evoluído já é algo meio que material ainda, ele é meio denso aqui na Terra ainda. Mas, mesmo assim, a gente, conforme o nosso tipo de elevação aqui na Terra, mesmo aqui a gente já pode deixar ele um pouco melhor já. Nem se você pensar, um Chico Xavier que usou o perispírito da Terra, o perispírito dele é bem mais sutil do que o nosso, que grosseiro ainda. Porque você tem que pegar que o material desse planeta é fluídico para criar o corpo que você possa se adaptar ao planeta. Mas isso que é legal. Não é a Amanda que vai reencarnar nesse planeta, é o espírito que está a Amanda. Você vê que interessante? Você não é Amanda, você está... Eu estou Amanda, eu não sou. Nesse momento você está Amanda. Entende? Agora, Jorge. 150b. A alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Essa parte de ir para um mundo melhor é o que eu mais desejo. Depois dessa reencarnação aqui, Jorginho, nesse Brasilzão, tá doído. Tá doído esse negócio aqui. Mas é legal que você só traz a lembrança, ou seja, a consciência sua, e essa lembrança é bom ou ruim, independente daquilo que você fez. É por isso que Jesus coloca a cada um as suas obras, ou seja, ninguém vai evoluir para você, ninguém vai te fazer melhor, apenas suas próprias obras, a sua própria evolução. E quanto mais pura, ele compreende o quanto é fútil as coisas que deixa na Terra, tanta coisa que ele tinha apego, a coisas grosseiras, a certo tipo de atividades feitas aqui ainda. Porque aqui é bem material ainda, cara. Você olha aqui, é muito material ainda. Sim. E eu gostei o seguinte, você vê aqui no final, Amandinha, quanto mais pura a alma, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Eu achei isso complicado, bonito, porque quanto mais a gente compreender a vida, deixar as coisas aqui, os seus livros, discos, a sua casa, o seu dinheiro, a sua posição, porque o importante é a vida espiritual. Para nós ainda é complicado, né? Morrer, deixar casa, deixar livro, deixar disco, deixar as pessoas, né? Estar preparado para morrer. As pessoas, assim, eu penso, mas também não pode ter o apego, né? Mas Mas a gente tem esse afeto pesado, né? Que chama de apego, de estar acostumado, porque é outra vida. É a mesma coisa que você mudar de cidade. Você vai ter que acostumar a outro lugar diferente. Mas vai dizer, nossa, como era bom morar em Jacareí. Pô, mas você está morando lá na Noruega. Puxa, por que eu estou reclamando? Para essas coisas de apego, leia Epíteto. É estoico, as dicas dele são valiosas. E a Luz Serena Galvão está fazendo uma série de pequenos comentários do livro dele. Aquele coisa de deixar para trás aquilo que não é necessário, né? Os ensinamentos dele, fala assim, nada, tipo assim, é tudo para desapego. Ele fala assim, quando morre alguém, fala assim, foi devolvido a Deus a pessoa, tipo assim, a esposa, o filho, qualquer um. Aí ele vai ensinar você, se quebrou uma louça sua, você quebrou porque era para quebrar, mais ou menos, estou resumindo, tá? Tá voltando, tinha que quebrar para não ficar até apego. Aí ele chega até na questão da morte. Quando se perde o ente querido, você não perdeu
foi restituído para o plano maior que ele fala. Então, tipo assim, ele vai estar vivo ainda, vai É que ele tem uma visão espiritualista, né, também, né? Sim, sim. Uhum. É muito 10. Eu vou procurar para ler. Epiteto. 151. Que pensar da opinião que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo o mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e, todavia, tem sempre a tua individualidade. Sim, aqui... Olha que interessante, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz sempre isso. Lá no capítulo 1, no livro 2, ele fala o seguinte, né? Que o panteísmo não é uma realidade, porque o panteísmo você não gruda em Deus, você não perde, né? Aqui Kardec pergunta praticamente a mesma coisa para pegar o espírito. Ele fala assim, olha, panteísmo é uma coisa, você fazer parte de um grupo onde a tua individualidade se integra às outras de forma, uma comunidade, uma sociedade, é uma coisa. Só que você sempre é um indivíduo. Você não desaparece nela. Né? Digamos assim, todo mundo aqui é morador de São José. Então, a nossa comunidade é joséense. Né? Nós somos um com São José. Mas, ao mesmo tempo, você sempre será Amanda. Sim, só que você não pode deixar de abdicar disso, né? Porque tem pessoas que se integram alguma coisa, pede de prioridade. Nessa que o Jorginho lembrou aqui lá no começo, ele faz a pergunta relacionada ao panteísmo. Ele fala assim, o que você acha, pergunta dos espíritos, o que você acha da doutrina, quando a gente morre, a gente volta para o todo, para Deus, que a gente é um pedaço de Deus, reencarna e depois volta para ele. Aí ele fala assim, não, isso aí está errado, porque do que serviria a reencarnação se você perde a sua individualidade? E aqui, nas primeiras respostas desse capítulo, os espíritos falam, não, você conserva o seu individual, então você é um indivíduo. Aí Kardec veio com a pergunta de novo, e quando fala que a gente retorna ao todo espiritual? É uma forma de pegar, uma pegadinha que nem o Jorge falou, mas é uma forma de confirmação. Ele fala, você volta para essa assembleia de espíritos já nominal. Para esses espíritos já na forma humana, você tem uma convivência que você forma, já que a vida espiritual é a verdadeira, você volta para esse estado natural de vivência sua. Então, você volta àquelas pessoas que você tem a convivência, que você pode vir a conhecer lá no plano espiritual. Então, esse todo é simplesmente o plano espiritual, já com todo mundo, tipo assim, formado, todo mundo tem a sua consciência, tem sua vida, tem seu aprendizado lá em cima, né? Uhum. Quer dizer, então, nesse sentido, nós fazemos parte de um todo. Quer dizer, quando você está integrado numa comunidade, você tem que participar dela como nós. Mas você não pode integrar a sua individualidade para desaparecer. Isso você não faz. Você é responsável por si mesmo. Isso eu achei legal. Kardec sempre faz isso aqui no Livro dos Espíritos. Ele faz umas 6 perguntas ou 3, aí ele dá a mesma pergunta anterior de maneira diferente para saber se os espíritos são coerentes com a resposta. Né? 152. Que prova poderíamos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosse cego, veríeis. Se não fosse surdas, ouviríeis. Pois, frequentemente, uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Né? E isso é legal. Quer dizer, na mediunidade bem colocada, a gente já tem uma resposta. Agora, eu tenho aqui uma de Kardec. Vocês têm também aí, não? Tem. Com certeza. Beleza. Aí fala, né? Aqueles que pensam que com a morte retorna ao todo universal estão errados.
se entendem isso semelhante a uma gota d'água. Diga, Mandinha. É que sua voz está falhando. É que deu uma travadinha, assim. Deu uma Isso. travadinha. Começa de novo aí. Começa aí de novo. Começa de Kardec aí. Travou. Jorginho travou. Congelou. Travada. Pronto, voltou. Agora sim. Agora você está voltando normal, Jorginho. Começa de novo. Calma aí, tá travando. Sua internet está ruim. Aqueles que pensam que com a morte Então, gente, ó. Então, Amandinha, dá uma lida nisso aí, vai ver que a internet está oscilante aqui. Tá um então, leia você. Manda ver, Amandinha. Dá uma lidinha então, Amandinha, por favor. Tá. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal. Amandinha? Oi. Babu? A Amandinha está lendo. Eu acho que ela não me ouviu. Não, ela está lendo já. Eu acho que para você está chegando atrasado aí. Então leia você, Amanda, por favor. Tá. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão errados se entendem que com isso... Não, eu estou ouvindo bem. Ah, tá. Se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde a sua individualidade. Eles estão certos se entendem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos do qual cada alma ou espírito é um elemento. Isso aqui é legal, porque ele fala, dependendo de o que você está chamando de todo. Você está chamando todo de um oceano que você perde a sua individualidade, ou você está chamando esse todo de um conjunto de indivíduos. Depende de como você coloca esse todo. Vai, Amandinha, continua. Se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Elas não teriam nem inteligência nem qualidades próprias, ao passo que em todas as comunicações elas acusam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse após a morte, senão isto que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e desta maneira todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas. Uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, e etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. O espiritismo a torna patente e, de certo modo, material. Sim, o que ele explica aqui, quando a Igreja Católica dominava, você mantém a sua individualidade, só que você tinha aquele negócio, você ficava dormindo até... Beleza, gente. Chegar o juízo final, tal. Mas aí todo mundo ficava naquele terreno, mas será que é verdade? Como que a gente pode saber se mantém a individualidade? O Espiritismo vai trazer isso. Não só que você mantém, como você já teve outra vida, vai ter outro, e conforme você vai avançando, você vai mantendo esses conhecimentos, você vai se formando como indivíduo. E através das comunicações, que ele fala, que é uma prova concreta, porque aquele que é sábio vai dar uma comunicação sábia, aquele que é ignorante vai falar de coisas nada a ver. Aí ele fala, conforme a humanidade humana, é aqui do mesmo modo no plano espiritual. Então não tem aquela magia, morreu, o cara já virou um sábio, o cara é um santo, o cara ficou bom, não.
você desencarnou, você continua sendo a mesma individualidade que era no plano espiritual. Você, o que é você que você se torna no plano espiritual. Certo. Aí, Continuo. Beleza. Amandinha, você Em continua que aí? sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retornará à vida eterna. Foi o que a gente comentou, né? isso, e aqui tem aquele negócio também, que não tem aquele negócio do juízo final, que você fica dormindo Agora, e depois você vai essa ressuscitar. palavra eterna é algo pesado, né? Que a gente não tem dimensão, né? Não tem. Uhum. É isso? Olha, eu considero que essa palavra eterna, para mim, é uma palavra inconcebível e inexplicável. Porque, sabe, gente, essa palavra eterna é algo que não tem fim. O Jorginho dá Pessoal, vocês estão me ouvindo? dá umas Agora travadas, sim. então a gente não sabe quando. Dá umas Não? travadas, a gente, tipo assim, não entende quando você pagou. Agora tá normal, ó. Por enquanto. Acho que agora tá normal. Mas, aí, eu tava falando pra Amandinha. Agora voltou normal. Ela está oscilando, porque aqui na região está agora ficando sim. muito forte. Está ouvindo agora não? Tá bom E agora? aqui eu tava falando pra Amanda também, que o Espiritismo vai trazer, Beleza. o que é Palavra, eterno. gente, eterna. É que o Jorginho fica entrando, fica cortando. O Jorginho, você tá ouvindo a gente? Ele descongela falando, né? Ele descongela falando. É como a sua internet está travando, Jorge, ele está falando as coisas e você começa a entrar no meio. Eu tô ouvindo vocês. Eu estou ouvindo bem vocês. Que bom. Ah, então tá. Aí eu tava falando com a Amandinha, né? A vida do espírito que é eterna. E aí, posso falar não? Eu acho que você tá com delay, cara, porque eu tava falando e toda hora você corta eu. Você tá com delay aí, cara. O áudio tá chegando para você atrasado. Beleza. Aí a gente não sabe o que tem que fazer, porque eu já. Vai, fala, Jorginho, vai, depois eu falo. Posso falar então? Não, tá. Ó, é o seguinte, essa palavra eterna, para mim, é uma palavra que para mim é inexplicável. Eu não consigo imaginar o que é ser eterno. Sim, porque a gente não tem essa noção, porque a gente é muito apegado a tempo ainda, né? A gente precisa de tempo e espaço. Então, quando tira isso de nós, como a gente não tem certa faculdade do espírito que faça a gente compreender, a gente fica meio perdido. Mas aí, Jorginho, que eu estava falando para a Amanda também, porque que era o comum do ensinamento católico na época, e até hoje, é que quando você morria, você tinha um sono eterno até você despertado, seja ressuscitado no mesmo corpo. E aqui ele deixa bem claro, não, é a vida do espírito que é eterna, porém a do corpo é transitória. Então você utilizou o corpo, enterrou o corpo, acabou aquele corpo material, você não vai ressuscitar com aquele corpo. Aquele corpo vai voltar para a terra, vai virar pó. Não tem esse trato de ressurreição. Como a Igreja Católica entende, não existe. Sim. A gente não sabe onde está o Jorginho. Né? Tá travado as coisas dele. Daqui a pouco aparece nada do nada ele falando. Pode ler aí, Amandinha. Tá. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros,
que o grau de perfeição... Amandinha, pode ler aí, então. Pode continuar. Jorginho, você tá cortando todo mundo, Jorginho? Calma aí, dá um tempinho agora. Tá. Tá travando bastante. A dele tá muito lenta a internet dele. Que a gente já tá falando a pergunta, ele entra no meio, pode falar, Bandinha! E aí, Jorge? Vai, Bandinha, vai, manda ver agora. Não seria mais exato... Beleza, pode ler, pode ler. chamar vida eterna a dos espíritos puros, que, atingindo o grau de perfeição, não tem mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna, mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contando que vos entendais. Aqui o jogral de palavras de novo. Se você considerar que a vida eterna é quando você não precisa reencarnar mais, o espírito fala, você pode utilizar desse termo. Mas para espírito, já que não precisa reencarnar, ele dá essa concepção, que é a felicidade eterna. Ou seja, você já alcançou um nível de evolução e você compreende Deus e compreende tudo. Você entende os porquês de tudo, então você não fica aflito, não fica apegado a nada. Você sabe que tudo que acontece, mesmo vamos falar que você é o espírito protetor de alguém, você sabe que tudo que vai acontecer com aquela pessoa tem um fim útil, que é a evolução dessa pessoa. Então você também entende, e você se presta a compreender a Deus e executar aquilo que Deus, você compreende Deus e executa as ordens divinas de maneira bem eficaz. Você entende qual que é o desígnio de cada criatura, de cada coisa. Você, nessa linha aí, você é um espírito que alcançou a felicidade eterna. Olha, Jorginho, você... Amandinha, se você quiser continuar lendo... Vamos falar aqui, separação da alma e do corpo. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente, mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim de seu exílio. Aí tem um trechinho aqui. Pessoal, sim, um certinho de atraso, mas estamos. Beleza, essa resposta aqui não tem uma dualidade estranha? Não. Aqui parece que na hora que está mesmo se desligando da matéria, não tem sofrimento, né? O espírito não vai sofrer com o desligamento do corpo. Vai sofrer a coisa mental se ele for muito apegado. Aí ele vai começar a afligir dor nele mesmo. E tem isso para a morte natural, quando a morte ocorre. Aí, para aqueles espíritos que abreviam a vida, ou que tem uma morte violenta ainda, porque conforme a morte natural, você, vai se preparando, o corpo vai se desligando aos poucos, aí você tem uma morte mais tranquila. Em caso de morte violenta, é um supetão, então aquele espírito não está preparado, não pressente a coisa que vai acontecer com ele. Então, por isso que... Entendi. Mais uma questão mental mesmo, né, de estar... Aí posso ler aqui? Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Faça comentário, Jorginho, se quiser. A gente espera um pouquinho. Não, porque para mim aqui, gente, é interessante, porque
Toda vez no trabalho mediúnico, parece que os espíritos sentem a separação, sentem dor. Ele fala de alma e espírito como se naquele momento fossem duas coisas diferentes. Quer dizer, para o espírito, a libertação é um prazer, mas a alma sofre com o corpo. Não fica meio estranho dizer assim que a morte é uma coisa natural, o esgotamento? Não, se a vida verdadeira é no plano espiritual, a vida material é só uma coisa passageira, se tem esse abalo no espírito, é por apego, por acreditar mais na vida material do que espiritual. Uhum. Porque você quer, tá acabando com a vida material, você tá vendo que o negócio está acabando e você não tá meio que se conformando, você quer se manter aqui ainda. Mas quando você é esclarecido, aí você pega vários espíritos, os espíritos que morreram na época de Jesus, na arena, depois de Jesus, os cristãos, eles iam para a arena, tipo, cantando louvor, então para eles já era natural alguma coisa, tipo assim, já sabia que a vida continuava. Beleza. Fala, Mandinha! Vamos lá. Vamos lá. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. Isso é legal, porque cada célula do seu corpo está ligada com o seu perispírito. Então, vai, célula por célula, fazendo esse desprendimento aí. Então, vai ter quantas células nós temos? Trilhões, bilhões, sei lá. Então, vai um tempinho. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. É igual você falou, que não é de repente, né? Não é assim, Isso, para a morte violenta, assim, para essas coisas, ele dá uma rompida. Já para a morte natural, ele vai perdendo essa junção, porque o pessoal fala que essa ligação do corpo e da alma, da célula, é meio que magnética e elétrica, é um estudo mais profundo aí. Então, vai acabando essa força de atração da célula pelo espírito, então é uma coisa mais natural do que você abreviar a vida de alguma forma, né? Agora, mas, Babu, eu vejo aqui que se a gente não tiver preparado para o desencarne, nós não vamos perceber quando você desencarnou ou quando você continua encarnado. Porque, olha só, não há uma linha de demarcação bem definida. Se nós não estivermos preparados para perceber essa separação, para nós, você continua encarnado. É o famoso apego, né? Não é nem preparado, é você aceitar alguma coisa, né? É aceitação, porque você estando apegado à matéria, você de alguma forma está negando o plano espiritual, sua vida normal no plano espiritual. Então você quer se reter naquilo que é o normal para você, né? Que é a vida no corpo. Se você já tem uma consciência meio desprendida das coisas, já estuda o mundo espiritual, já sente essa coisa do mundo espiritual, essa passagem é mais tranquila. Porque o Jorginho foi o único que fez o dever de casa, que assistiu aquele livro que eu indiquei lá, o Filósofo Fala de Dar. Porque o que traz? Se você tem algo de eterno em você, você reconhece aquilo que está fora. Se tem esse negócio, putz, a alma é imortal, eu acho que a alma é imortal, a vida não pode ser só isso aqui. É porque tem algo seu que não morre que reconhece aquilo que é eterno. Por isso, gente, que eu sempre falo para mim, se nós hoje, né, com tudo aquilo que nós já conseguimos absorver do Espiritismo para a gente,
que ainda é parco e pequeno em termos de moralidade, a gente tropeça bastante. Mas se a gente conseguir perceber o nosso próprio desencarne, já vai ser uma bênção muito grande. Eu quero desencarnar dormindo. Eu também. Não, mas aí eu corro o risco de quando acordar, eu tô morto. Não, Aí você já eu vou ser amparado. Aí eu não vou saber se eu estou sonhando. Ó, não sei se vocês se lembram de uma frase daquele filósofo, como é que ele chamava, cara? Ah, do Lao Tse. Lao Tse disse o seguinte: eu tive um sonho tão intenso que eu sonhei que eu era uma borboleta que sonhava que era um homem. E quando foi um sonho tão forte que quando eu acordei, eu não sabia se eu era um homem que sonhava que era uma borboleta ou se eu sou uma borboleta que está sonhando que é um homem. Ô, Jorginho, ó, mas no meu caso, sim, de espírito tão evoluído que eu sou, assim, eu vou estar dormindo, os espíritos angelicais, assim, sabe? Espíritos de outras gradações, assim, bem depurados, vão vir aqui acordar eu, falar assim, ô, rapaz, vamos lá, acabou, deixa o corpo aí. Vou estar bem apalado, Jorginho. deixa seus amigos aí, né? Isso. No mínimo ali, ó, o pessoal que vai vir amparar eu ali é de um Paulo assim para cima. Oh. Olha, se eu souber que eu morri, eu já vou me dar satisfeito. Porque eu vou ficar pensando que eu estou vivo, estou em casa, ninguém me vê. Agora, também tem aquela, né? Se eu ver a minha mãe, eu vou dizer, eu sei que eu não sou vidente. Se eu estou vendo a minha mãe, é porque eu morri. Então, é uma forma de a gente poder bolar, digamos assim, pela noção de realidade, né? Eu vi a minha mãe chegando perto de mim, eu já sei, morri, eu não sou vidente, né? Então... Se bem que eu sonho com tanta gente que já foi, que eu vou ficar confusa. Eu tô lá, Mas eu tô aqui. comigo, Esses dias sonhei com a irmã da minha avó, que já desencarnou faz tempo, do nada, assim. Então, às vezes eu tenho uns... Aí eu vou ficar meio confusa. E ela falava o que pra você? Não, eu ia na casa dela, ela morava numa casa, parecia numa fazenda, assim, um lugar muito bonito, sabe? Eu fui tomar café lá junto com a minha avó. A gente estava chegando na casa dela. Sonho bastante. Então você não vai ver a diferença. Vamos ver o adendo aí. Então vamos lá. Vamos lá. Pode ir? Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial. Peraí, gente, vou ler de novo. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, aquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação, mesmo durante a vida do corpo, e quando chega a morte,
ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Então, o desligamento pode durar até meses, é isso? Meses, dependendo do apego que você tem na matéria, porque como você identifica com a matéria, com o corpo, só pelo prazer de comer, pelo prazer de comprar as coisas, você vai perdendo aqui, você sente, mas você quer se agarrar àquele negócio aí. Então, por isso, essa demora de algum tempo. Se não, se você já for ter esses pensamentos, você já tem uma vida moral melhor, já tem ideia de espiritualidade, isso já começa bem antes, já você começa na própria vida começar a se desprender da matéria. Uhum. E aí? Porque aqui, Amandinha, aqui fala o seguinte, né? O quanto, pelo que eu entendo aqui, é o seguinte: quanto mais você busca a espiritualidade na sua vida, melhor nós ficamos trabalhados para o momento do desencarne. Quanto mais você tiver uma mentalidade presa ao corpo, a dificuldade de você se identificar fora do corpo é mais difícil. Sim. Né? Porque deve ser difícil para uma pessoa que sempre morou numa casa, presa num lugar, de repente se vê fora, ela vai guardar muita ligação. Então, para ela se desligando, demora um bocado de tempo. Você pensa bem, pode demorar meses você achando que está vivo e vendo o seu corpo desaparecer, mas você morreu. E uma coisa que vale também a chamar a atenção, um ponto, Jorginho, quanto mais você estuda, mais evolui, mas também é esse desapego, essa evolução moral, porque tem muitos espíritas que mal compreendem o que é o espiritismo, que vão se apegar ao corpo. Que na hora da morte ainda, mesmo com conhecimento de vida do além-túmulo e tudo mais, vai se pegar ainda, porque não se prepara. Amanda, você que gosta de ler romances como eu, se vocês lerem um livro chamado Amandinha, se você encontrar, leia para você ver. Isso que o Babu está dizendo é uma realidade. O médium é o Divaldo Franco. Ela chama-se Amélia. O livro chama-se A Lei da Morte. Ela conta a história do seguinte: ela era viúva, trabalhou com o Divaldo Franco na Mansão do Caminho durante 40 anos. Olha lá, não é 4 anos, não, é 40 anos com o Divaldo. Mansão do Caminho, Salvador. Conversando com o Divaldo, ouvindo palestra dele, falando de espiritismo, participando de coisa mediúnica. Só que ela era viúva, morava com a filha. Ainda, ela tinha medo de morrer e deixar a filha sozinha, desamparada. A filha tinha mais de 30 anos, nunca casou, uma mulher de vida liberal, tranquila, ela estudava, mas morava com a mãe. Ela morreu, desencarnou a Amélia. O que aconteceu? Olha bem, Amandinha, 40 anos trabalhando com o Divaldo Franco. Vamos dizer assim, nossa, com o Divaldo Franco o cara até 10, né? Ela ficou no túmulo, revoltada, preocupada com a filha por 90 dias. E os espíritos chamando assim, vamos embora, não precisa. A sua filha é de Deus, ela está bem. Ela estava preocupada tanto com a filha que ela não se desligou do corpo. E aí o Babu falou, e é espírita. Leia esse romance.
romance. Além da morte. Nos dá medo em relação a ser espírita e não entender essa coisa de ter que deixar as pessoas também. Uhum. E olha bem, Babu, foram 40 anos com o Divaldo Franco. 40 anos, amigo. É o mau entendimento do espiritismo, né? Você tem que se preparar tanto para você desencarnar. O estoicismo traz isso, que ele faz assim, e Jesus também na parábola traz daquele do mal. Ai, como que é mesmo? Do cara que ia guardar todos os grãos lá, que ele ia fazer o galpão maior para guardar todos os. Hã? Os silos. Isso, que ele fala, assim, você não sabe quando Deus vai vir chamar você. E o estoicismo tem esse negócio também. Ele fala assim, viva cada dia fazendo o seu melhor, porque você não sabe quando vai retornar para o plano espiritual. Pode ser hoje. Então, já tenha esses dois negócios. Não tenha apego, comece a fazer sempre o seu melhor, e quando chegar a hora, vai que vai. Não fica preocupado com mais nada, porque certeza que lá vai estar melhor que aqui. Assim. Aí, Amandinha, 156. Vamos lá. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita da alma. Aí, gente, aí me pegou. Por que, Jorginho? Porque é o seguinte, olha bem, quando a alma corta os laços com o corpo físico, não é a morte? É a morte. Ou seja, enquanto o corpo respirar, não existe uma ligação da alma com o corpo? Não. Cara, então eu aprendi errado, caramba. Que ele fala que quando morre realmente, não tem respiração, mas o sangue pode estar circulando ainda pelo coração. O coração pode estar bombeando. Mas o que é isso aí? Você sabe muito bem o que é isso. É quando... vamos. O que acontece no cemitério, que até Emmanuel já falou que acontece, que eles têm que fazer no cemitério? Que tem um monte de vampiro que quer pegar o quê? Dos mortos já? O fluido vital. É o fluido vital. Ele não dissipou todo ainda, ele está ali no corpo. Então ele faz circular, tipo, que nem sangue, alguma coisa aqui. Mas é que na minha resposta está assim, ó, na agonia, a alma alguma vez já deixou o corpo. Nada mais resta nele do que a vida orgânica. É só vida material. Aí, ó, o homem não tem mais consciência de si próprio. Entretanto, ainda nele há um sopro de vida orgânica. É esse restinho de fluido aí que está nele, que é por isso que Emmanuel já relatou, o André Luiz, quer dizer, né? Que no cemitério é muito comum você ter vampiros que vão lá sugar esse tipo de energia, que vai alguns espíritos pegar essa energia e jogar no ar para esses vampiros não ficar utilizando. Então, é em relação a isso, Jorginho. É essa restinho de energia que está no corpo ali que faz circular algumas coisinhas. Beleza. Pode ir, né? No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz, então, todos os esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se por antecipação da situação de espírito.
Que eu tenha essa felicidade de, puxa, me libertei. Tomara a Deus que seja eu nessa situação. Jorginho tá preocupado. Eu acho que quando o Jorginho desencarnar, ele vai dar uma derrapada ali mesmo. O Jorginho vai dar a última causada depois da morte ainda. Nossa Senhora! Porque, gente, a minha preocupação realmente, preocupação não, assim, questionamento, é saber o momento em que eu desencarnei, entendeu? Não, agora eu estou aqui, agora eu morri, entendeu? Quer dizer, eu sei. E eu sei que isso não tem. É uma percepção que eu tenho que ter. Então, eu tenho que trabalhar para perceber exatamente isso. Jorginho, quanto tempo o senhor já tem essa preocupação já? Cara, desde que eu sou espírita. Quanto mais eu me aproximo. Não, porque, gente, de verdade, ó, eu quando tenho oportunidades assim de conversar com espíritos incorporados, vocês imaginam o tipo de conversa que eu tenho com eles, não? Jorginho só fica perguntando isso aí. Assim, tem como vocês dar uma ajudinha pra mim na hora, né? Gente, olha, eu pergunto assim, a morte, como é que é? Como é que o senhor explica? Digamos assim, como é que o senhor vive aí? Como é que é esse mundo, entendeu? Porque aí o guia me falou assim, mas por que você pergunta tanto? Eu falei, ó, porque quando eu for para aí, eu vou ter uma noção, mais ou menos, porque o senhor está me dizendo como é que é. Eu não quero chegar aí na ignorância, entendeu? Nossa, é verdade. Amandinha, Jorginho é a Amélia de calça, entendeu? É a Amélia do Divaldo lá, ó, 40 anos de espiritismo também, vai dar uma derrapada na hora final. Que ele gostou tanto do livro. Isso, se identificou com a mulher lá. Mas leia depois você me diz se isso não é para a gente ficar preocupado ou ficar atento, de ter uma compreensão. Isso que o Babu falou é verdade. Você viver cada dia como se fosse o último. Podemos ir? 156? Vamos lá. Agora é 7. Não. Agora é 158 já. 58, 57? Não, 158, tá certo. 58, Não, 158. Isso mesmo. Desculpa, isso mesmo. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, depois do túmulo e, finalmente, dessa nova existência, nossa nova existência. Uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre fazem. Aí, já dá aquele toque, ó, não pega o pé da letra que... Porque dá essa ideia que, tipo assim, porque o caso da borboleta era assim, casura, e parece que é outro ser que ela renasce, né? Ela deixa tudo fora que era feiura dela e renasce um ser bonito. E isso não é para acontecer, calma, você não vai desencarnar e renascer do outro lado um anjo. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, com seus defeitos e com as suas coisas. Então, por isso que ele pede para não levar o pé da letra. Ó, vocês não vão morrer aí um safado e renascer lá no mundo espiritual já um anjo, já, né? Sim. Gente, eu vejo nessa metáfora algo mais assim grave em relação a gente. Vamos dizer que a Amandinha é essa lagarta e o Babu é o nosso espírito protetor. Ele vai chegar assim para Amanda: Amanda, você como lagarta, você vai ter que morrer para nascer borboleta. Você vai dizer: você tá louco, cara? Não! Se deixa morrer, você vai ter que morrer para... Quer dizer, será que a lagarta, se soubesse que teria que morrer, se ela não compreende a nova vida, ela ia querer ficar sempre como lagarta.
por isso que os espíritos, e até espírita, qualquer um, se não tiver a ideia bem formada, não vai querer morrer. Vai se pegar na matéria e vai, por mais que o corpo já vai ficar grudado. Por isso que até, ser espírita, você tem concorre a isso ainda se você não entende bem o espiritismo, né? E aí, Amandinha, o que é que você acha? Antes eu tinha essa dúvida, assim, será que quando a gente desencarna, a gente já vai para lá num grau mais evoluído? Mas hoje eu já tenho a convicção que não, que a gente vai igual e lá a gente continua evoluindo, né? E não Lá vá fazer que nem o Jorginho, ficar pegado com esse momento da transição. Ó, quando você vê que o negócio está indo, larga a mão e vai. Larga a mão e vai. Larga a mão e vai. Olha, eu estou notando que a Amandinha está até suando com esse assunto aí. Ela está até suando, meu Deus. Ó, se a sua avó te chamar para tomar um café, toca a bucha. Toca. É que nem aquele negócio lá do caldinho lá no nosso lugar. Se eu oferecer o caldinho para você, negão, não entra em desespero, não. Tava tomando café, meu. Eita. 159, vamos lá. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? É isso mesmo? Ah, tá. Que Isso. sensação experimenta a alma? Tá. Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento, envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Sim, porque no plano espiritual você se mostra como que você é. Aqui na carne a gente tem como disfarçar ainda, usar umas máscaras. Lá não, lá você vai ser um arquivo aberto que qualquer outro espírito ali vai poder ler o que é. Você não vai ter mais máscara, né? Então você, se cometer um monte de crime, aqueles monte de crime vai estar tudo ali sendo exposto ali, né? Nossa. Oh, Jesus, agora lasquei. Não quero morrer, não. Agora... E eu ouvi falar, Amandinha, que lá em cima tem uma tela que quando você vai começar a se elaborar para outra encarnação, né? Aí você fica em frente da tela, aí o teu mentor fala assim, aquela situação, como é que é? Você vai ter que falar a verdade, né? A tela vai mostrar os teus sentimentos, tudo assim, ó. Todo mundo vendo, o técnico, caramba, é uma vergonha, viu? Então, Mandinha, mas fica despreocupada, porque, ó, leia a resposta de novo, ó. Se fizeste o mal com o desejo de fazer, se você sabia que errado e fez, aí você tá perdendo. Se exato. você fez meio de não cegona, você tá meio de boa. Mas você vai aprender com isso. Você fez errado, mas não faça mais. Mas se fez sabendo que era errado, aí a consciência bate. Tá certo. A Mandinha tá até suando. Ai, Jesus. Então vamos lá. Manda ver, Mandinha. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente, eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajuda a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e os vai visitar. Mas quando você... Fica sonhando com a avó aí, ó. Eu sonho direto. Não vai querer mais sonhar com a avó daqui a pouco, mas não, pode sonhar, que é tranquilo. Mas fala o que você ia fazer.
Mas, por exemplo, quando a gente desencarna, assim, no momento que a gente está lá, a gente já vê quem está aqui, ou a gente pode vir aqui, ou é questão de tempo para a gente ter esse merecimento? Tá? Não, depende de quando você estiver no leito ali já dando as últimas suspiradas, esse pessoal já fica visível para você, porque é como se fosse um sono, né? Você já está mais do lado de lá já do que preso à matéria, então você consegue visualizar o mundo espiritual mais facilmente, então você vai ver aquele... Por isso que tem um monte de casos, que acho que eu até comentei com vocês esse tempo atrás, que um monte de pessoas já no leito de morte ali, começa a ver assim, tô vendo fulano de tal, fulano, porque já está mais desprendido da matéria, então já consegue, já ver esse espiritual, e é o que Kardec vem, esse pessoal vem receber e vem ajudar a fazer esse desligamento. Se for merecimento, né, Jorginho? Sim, e o mais bacana dessa resposta aqui, gente, sabe o que é? Que eu aprendi, e estou procurando fazer, é a gente criar amizades sinceras. Porque quanto mais afeto nós tivermos, são esses amigos que vêm nos buscar. Então, é um pessoal que preocupa com você. Nossa, o Jorjão está desencarnando. Vamos lá dar uma força para ele. O Babu já está voltando. Opa, vamos lá buscar o cara, entendeu? São amigos. Já deixou de ser sincero e já começou a ser interesse já para fazer isso aí já, Jorginho. Já perdeu a sinceridade. É assim que começa o desinteresse. Você começa a ter interesse, treina, e aí torna-se natural. Tem que ser por hábito, cara. Por isso, Amandinha, fica tranquilo. Ó. Se nós estivermos antes de você lá, quando você for, nós vamos lá te buscar, você fica tranquila. A potência do cara, a menina está com 30 anos, o senhor já está com 60 já. Se nós estivermos lá, a possibilidade é maior de nós bater a bota antes, Jorginho. Nada é impossível nesse mundo, meu filho. Nada é impossível. Se eu estiver lá e souber de vocês, eu vou na caravana, porque os caras vão ver a minha cara, vão ficar tranquilizados. Ou é o Jorjão, então estamos bem, né? Pior se vocês virem outra coisa, mas ver o Jorjão, vocês estão bem. Então vai. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Só que, como o espírito não vai estar preparado ainda, ele vai começar, se tiver muito apego, ele vai começar a sentir esse apego pela matéria ainda. Então, ele vai sentir aquilo que o Kardec falava, decomposição do corpo, não vai saber aonde que está mais ou menos, ele não vai entender o que meu corpo está fazendo no chão se eu estou de pé aqui, ele fica meio perdidão nessa hora. E muitas vezes, Babu, em trabalhos mediúnicos, como a vida é consciência, e o espírito está aqui e o corpo está lá, ele não reconhece aquele corpo como ele. Porque ele está aqui, então o que é aquilo? Um negócio complicado. Uhum. Porque a Mandinha, o que eu acho interessante nesse capítulo é mostrar que a vida é consciência. Então, aonde você estiver, você está. Quer dizer, você aqui no momento, Jorge é o corpo. Mas se eu desencarnar, eu vou estar fora dele, porque a minha consciência vai estar fora dele. E eu não vou me reconhecer o corpo como eu, porque eu sou vida. Olha que interessante. Vai se desaprendendo a desligar da matéria antes, não pensar tanto no corpo. Exatamente. Isso que eu acho, pessoal, que é o maior trabalho que o Espiritismo como doutrina faz para a gente. Tudo bem, tem a consequência moral, mas o Evangelho, em qualquer doutrina religiosa que usa Jesus, tem a consequência moral do estudo de ser bom, honesto, correto. Mas o Espiritismo traz a vida do Espírito. Porque sem ela, qual é a consequência de ser moralmente perfeito? Não tem. Sim.
Sim. Perfeito. Amandinha, manda um 62, a gente termina no 62 e semana que vem a gente começa capítulo novo. A perturbação espírita. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas, muitas vezes, também a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta de extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. É o que a gente discutiu aí, de não se reconhecer fora do corpo, né? Você pode ainda por algum tempo não se reconhecer fora do corpo. Porque, gente, essa pergunta e essa resposta é porque, na época, a pena de morte na França era pela guilhotina ainda, né? Aquela, né? A guilhotina. Mas eu fico pensando o seguinte, e nos Estados Unidos, que você tem que tomar aquela injeção letal, será que é a mesma coisa? É uma boa pergunta, Jorginho. Será que, digamos assim, eu fui condenado à pena de morte, chegou meu dia e eu vou ter que morrer mesmo. Será que esse pavor da morte, essa consciência de que eu vou morrer, auxilia ou o pavor da morte, porque o cara não está preparado, piora a situação? Porque na guilhotina, a cabeça é na hora, você nem sabe quando aconteceu. Vupt, acabou. Na injeção letal, eles aplicam um anestesiante, depois aplicam um remédio para dar um choque no coração, para parar o coração. É assim que faz. O anestésico é para evitar a agonia. Mas aí, Jorginho, eu creio, até vou fazer uma comparação para você até entender. Primeiro, não vou falar com quem eu vou comparar, mas nesse caso de morte, de assassino, que nem você falou dos Estados Unidos, por injeção, ele pode se reconhecer naturalmente que morreu, só que devido à consciência dele, ele vai se encontrar num umbral, assim, numa situação que ele não vai saber, tipo assim, o que está acontecendo aqui? Eu sei que morri, mas, putz, o que é isso aqui? Porque aí a comparação que eu quero falar com Sócrates. Sócrates viveu uma vida justa, foi acusado de corromper a juventude. Na verdade, ele estava ajudando a juventude a pensar por si só e foi tomar veneno. Então, ele, com certeza, acordou já amparado pela espiritualidade, já conseguiu ser levado para outro... Mas essa vida de criminoso, de consciência pesada, é o que é o verdadeiro peso na balança, né? Sim, gente, é isso mesmo. Tem razão. Amandinha, o que você acha disso? Eu não sei, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas assim, o que ele quis dizer, assim, é mais essa questão da pessoa se dar conta que já foi, né? É isso, né? Porque quando vamos falar de uma morte de acidente do carro, a pessoa não está preparada. Mas esse então ela tem um tipo de reação. Aquela pessoa que vai ser guilhotinada já sabe, eu vou morrer. É isso que eu pensei. Mesmo que seja rápido, ele já sabe que vai morrer, né? E ele vai morrer. Aí por isso que eu falo, aí tem essa questão da consciência dele, de alma, porque ele vai assim, olha, eu vou morrer, então eu vou aparecer em algum lugar. Mas aí, como ele não pode ter alguma coisa de espiritualidade, o que acontecer para ele, ele vai ficar
assustado, né? Boa, Babu. Boa explicação. Quer dizer, o que eu gostei da explicação, Babu, é exatamente essa que você falou. Digamos assim, a pessoa é criminosa, né? Quer dizer, tem uma renda muito material, o despertar dele sem o corpo vai aonde a sua sintonia leva, realmente é isso. Uhum. Então, é complicado, você não sabe exatamente, você pode fazer, que a gente está fazendo aqui, suposições, né? Mas, com certeza, vai levar onde a consciência está, onde o pensamento vai querer estar. Vou desgravar